descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de transporte passivo. É muito importante que você faça sempre aquele mapa mental. Existem basicamente três grandes tipos de transporte pela membrana plasmática. O transporte passivo, que eu vou falar nessa aula, uma aula completa sobre transporte passivo. Tem também o transporte ativo, que é a famosíssima bomba de sódio e potássio. E tem um outro tipo de transporte ativo especial, que é a endocitose e a exocitose. Também assunto de uma outra aula. Então, para que você entenda todos os tipos de transporte através da membrana, você tem que estudar essa aula, que é o transporte passivo, tem que estudar uma aula de transporte ativo, bomba de sódio e potássio, e outra aula que é um transporte ativo especial, que é o transporte por vesículas, endocitose e exocitose. Tranquilo? Então são três aulas para você destruir. Essa aqui a gente vai falar uma aula extremamente completa sobre transporte passivo. E o que você tem que já sair de antemão, sabendo, tranquilo, para começar essa aula feliz da vida, é a diferença. Qual é a diferença entre um transporte ativo e um transporte passivo? Está aqui. Isso você tem que anotar com toda a força aí no seu caderno, com aquelas canetinhas coloridas, porque é muito importante. É o básico do básico. Claro, a gente vai ter que se aprofundar muito mais. Mas transporte passivo não gasta energia. Lembre-se, a energia da nossa célula é o ATP, adenosina trifosfato. Não ocorre o gasto de energia em nenhum dos tipos de transporte passivo. Não tem gasto de energia. Enquanto que o transporte ativo tem gasto de energia. Isso é uma característica básica. Agora só, antes de eu começar a aula em si, explicando profundamente esse assunto, vamos fazer uma pequena reflexão. Todas as células do mundo, todas elas, possuem uma membrana plasmática. Aqui ela está representada, é óbvio que se você está assistindo essa aula, você já assistiu a aula de membrana plasmática, já sabe tudo. Bicamada de fosfolipídio, proteínas integrais, você sabe todas as características de uma membrana plasmática. Entre as funções da membrana plasmática está a de selecionar aquilo que entra e aquilo que sai. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar do transporte passivo, que não gasta energia. Então vamos lá. Existem basicamente três tipos de transportes passivos. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Agora uma diferença muito importante. A difusão simples, nessas duas aqui, não importa se é simples ou facilitada, os dois tipos de difusão, o que passa é o soluto. É o soluto que passa. Enquanto que na osmose, o que passa é o solvente. Aí tu fala, tá, professor, o que é soluto? O que é solvente? Bom, eu vou explicar para vocês rapidamente nesse baita te liga. Te liga aqui, mano, velho, é importantíssimo. Que antes da gente explicar, aqui tá difusão simples, aqui tá difusão facilitada, vou explicar cada um dos detalhes. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, é muito importante você saber o que é o soluto. Ó, quando você tem uma solução, lembra que você estuda isso em química. Quando você tem uma solução, nessa solução você tem o solvente e você tem o soluto. O solvente é o que dissolve e o soluto é o que é dissolvido. Então perceba, o soluto, nessa aula, nós vamos tomar como exemplo o gás oxigênio, o O2, a glicose, C6H12O6, lembre-se da glicose, né? E também o dióxido de carbono. Esses são os três exemplos de soluto que a gente vai estudar nessa aula. E o solvente, como eu disse para você, o solvente é aquilo que dissolve. O solvente universal da nossa célula, o principal, existem outros, mas o principal solvente que existe é a água. Por isso que a gente fala que a água é o solvente universal. Basta você se lembrar que você tem aproximadamente 75% de água no seu corpo. Olha que lindo, né? Você chega a ser, dá para fazer poesia com isso. Bom, agora só, tu já sabe o que é o soluto, você sabe o que é um solvente. Vamos trabalhar com outros três termos que é fundamental para que você entenda essa aula e de outros tipos de transporte também. Perceba aqui, existe quando você lê meio hipotônico, tem o meio hipertônico e tem o meio isotônico. O que significa? Porque tu fala, esse transporte aqui vai do meio hipertônico para o hipotônico, o aluno fica totalmente pirado, não sabe o que é isso. Bem, a primeira coisa que você tem que saber, isso vai abrir novos horizontes aí na sua cabeça, é que você só pode falar que um meio é hipotônico em comparação a outro. E você só pode falar que um meio é hipertônico em comparação ao outro. É tudo uma questão de comparação. Você só pode dizer que um meio é isotônico em comparação ao outro.
Isso é muito claro, você vai entender agora. Imagine que o que está em azul aqui é o solvente, tá? Vamos pegar como exemplo aqui a água. E o que está nessas bolinhas amarelas é o soluto. Imagina qualquer um deles. Vamos pegar o O2. Bom, você repara que tem menos bolinha amarela, que tem menos O2 desse lado. Portanto, ele é um meio hipotônico. Hipo é meio. Ah, professor, tô com hipotermia. Tua temperatura tá baixa, tá pouca, tá pequena. Por isso que aqui, por ter menos bolinhas amarelas, menos O2, ele é hipotônico em comparação a deste lado, que está cheio de bolinha amarela e, portanto, este lado é um meio hipertônico. Ah, professor, tô com hipertermia, tô com febre, pá, tá ligado? Então tá uma alta temperatura, então nesse caso tem muito O2. Aí você faz a comparação entre os dois lados. O que é isso aqui no meio? É uma membrana semipermeável, ou seja, é uma membrana que permite a passagem tanto do solvente quanto do soluto de um lado para o outro. Mas nesse momento você colocou aqui, por ter mais bolinhas amarelas deste lado, ou seja, mais soluto, independente de qual é, este, nesse momento, está sendo meio hipertônico. Agora imagine que você pega e coloca mais 30 bolinhas amarelas desse lado. Opa! Aí vai mudar, fala, agora tem mais bolinhas amarelas desse lado, tem mais O2, então esse lado se torna o hipertônico. Em comparação a esse que antes era, agora esse ladinho passou a ser hipotônico. Tudo é uma questão de comparação. Tá? A gente costuma falar aqui na biologia. A única constante é a variável, né? Tudo está variando, tudo está mudando. E desse lado aqui, professor, bom, eu fiz questão, tu pode pausar o vídeo e contar. Eu fiz 15 bolinhas amarelas de cada lado. Portanto, eles estão na mesma concentração. Então, tanto aqui quanto aqui, por estarem iguais, a gente fala que é um meio isotônico. É igual, são iguais. Lembrando que essa classificação é de acordo com a quantidade do soluto, né, que está dissolvido num solvente, que no caso aqui, como eu disse para vocês, o grande exemplo é água. Então agora tu já sabe o que é o meio hipotônico, que é em comparação ao outro, que é hipertônico. Você sabe quando o meio está isotônico, tudo bem, isso é muito importante. Cabe lembrar que o nosso corpo, a nossa célula, ela tende à homeostasia. Homeostasia é o equilíbrio. Então se eu colocar isso aqui, né, tá o meio hipertônico, aqui está o meio hipotônico, e deixar um tempo, a tendência natural das coisas é se tornar equilibrado. Então aqui automaticamente as bolinhas amarelas vão mais para cá e aí vai se tornar um meio isotônico ao longo do tempo. Claro, se isso aqui for uma membrana semipermeável, como eu disse para ti. Bom, professor, já entendi o que é, quais são e esses exemplos que você falou que eu tenho que estar ligado para entender a aula. Agora vamos em si falar dos três tipos. Primeiro nós vamos começar com difusão simples, depois vamos falar da difusão facilitada e depois eu vou apagar para falar da osmose, que é muito importante. Pessoal, a osmose é o que mais cai nos vestibulares. Então vamos aqui. Primeiro é a difusão simples. Olha o nome que está falando. Difusão simples, é muito simples. Então, primeira coisa que você tem que saber, quem passa aqui é o soluto, anota aí, quem vai passar aqui é o soluto. O que é o soluto? São as bolinhas, pode ser o dióxido de carbono ou pode ser o gás oxigênio, o O2, é ele que vai passar na difusão simples. Se a difusão é simples, ele vai passar diretamente pela bicamada de fosfolipídios. Olha só por onde está passando. É simples, não precisa ter ninguém ali no meio, ele simplesmente passa. Pensa assim, a difusão simples, simplesmente passa pela bicamada de fosfolipídio. Tá? Como tu diz, não gasta energia, isso é óbvio, eu já falei no início. Quem passa é o soluto e não o solvente, não é a água que está passando, e sim as bolinhas, o CO2 ou o O2, ou até mesmo a glicose, mas a glicose é para o próximo transporte aqui, beleza? E olha só, o que é muito importante, passa sempre nesse caso, quando é difusão simples ou difusão facilitada, vai ser sempre do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Isso é muito importante você saber. Essa é a lógica do transporte. Então vamos voltar para esse exemplo. Se essas bolinhas fossem fazer um transporte por difusão, elas iriam daqui para cá e não daqui para cá, porque aqui tem pouco. É a tendência de ir de onde tem mais soluto para onde tem menos. É isso aqui que acontece na difusão simples. Simplesmente assim. Um exemplo típico é assim, ó. Faz agora aí na frente do computador, do celular, fazer... Respira. Simplesmente é um grande exemplo. Porque quando você respira, o O2 vai lá nos teus alvéolos para fazer a hematose, a troca gasosa. Nesse momento que o ar entra nos teus alvéolos, tem muito O2 no ar, tem muito gás oxigênio no ar que você inspirou. Quando ele chega lá nos alvéolos,
ele vai encontrar um ambiente que do outro lado dos alvéolos tem pouco O2. Então o que esse O2 vai fazer? Por difusão simples, aí, cai no teu sangue para entrar na tua hemácia, para cair lá na tua hemoglobina, para ser transportada pelo sangue e para todas as tuas células. Em contrapartida, o nosso sangue, quando está vindo aqui pelos pulmões, né, pelos alvéolos, ele está cheio de dióxido de carbono, CO2. Por difusão simples, esse CO2 vai vir para os alvéolos para que a gente possa pôr para fora. Isso que está acontecendo agora. Cara, eu me arrepio às vezes falando isso, porque é tão bonito. Cara, tu está respirando aqui e essa difusão simples está botando o gás oxigênio para dentro e o dióxido de carbono está saindo para fora, cara. Saindo para fora é até bonito. Mas olha só o que está acontecendo. Vocês, para que eu tenho que estudar biologia? Você tem que entender o corpo que faz parte tu é um corpo, cara. A hematose que está acontecendo ali no pulmão, no teu pulmão, a hematose, essa troca gasosa, é um tipo de transporte passivo por difusão simples. Simplesmente lindo, vai dizer que não. Então isso é um exemplo interessante para você anotar, tá? O CO2 e o O2. Quando a gente estuda sistema respiratório, lá na parte de fisiologia, a gente mostra direitinho como está acontecendo essa troca gasosa, que o nome é hematose. Tranquilo? Beleza. Agora tem a difusão facilitada. Mano, velho. A difusão facilitada tem que ter alguém ali para facilitar. Grava assim. Então ela não se dá pela bicamada de fosfolipídio. E ela se dá por proteínas integrais de membrana. Lembra lá da nossa aula de membrana plasmática. Então, o que é basicamente igual. Né? Todos os conceitos. Só que em vez de passar pela bicamada de fosfolipídio que está passando aqui, na difusão facilitada ele passa por essas proteínas que são chamadas de permeases, proteínas integrais grandes. Então vamos lá. Passa também o soluto, não é o solvente que passa, é o soluto. O solvente só vai passar aqui no osmose que eu vou mostrar no próximo quadro. Se dá por proteínas, muito importante. Essa aqui é a grande diferença, tá? Essa aqui é a diferença, tá? Daqui, ó. Porque enquanto que a difusão simples passa pela bicamada de fosfolipídio, a difusão facilitada tem que ter um carinha para facilitar, e esse carinha é uma permease, uma proteína. E quem é que passa nesse caso? Claro, imagina, moléculas inclusive maiores. Repara só, C6H12O6 é a glicose. A glicose ela tem que entrar para a nossa célula. Ela vai passar por essas proteínas. Imagina o tamanho dessa molécula aqui, ela não conseguiria passar pela bicamada de fosfolipídio. Outro exemplo, aminoácidos. Lembra lá, quando tu come uma carne, tá? Pensa como exemplo. Ou tu está comendo um pãozinho, né? Um pão, qualquer batata, arroz, você está comendo açúcar. Ou você está comendo proteínas. Você vai digerir ele e essas substâncias, tanto os aminoácidos que fazem parte das proteínas, quando a gente digere uma proteína, a gente libera os aminoácidos. Ou quando a gente digere um amido ou um grão de açúcar, você vai liberar ele como forma de glicose, para que a tua célula absorva e produza aqui ATP, energia a partir da respiração celular, ou aqui os aminoácidos são muito importantes para que a gente possa produzir as nossas proteínas, a gente possa montar as nossas proteínas. Então olha que interessante, cara. Quando você está comendo agora no almoço, tô aqui vendo, né, a aula e almoçando, comendo um sanduíche, uma coisa assim. Quando você está comendo isso, você vai digerir, vai cair no teu sangue. Se tu está comendo carne, a proteína vai ser digerida em forma de aminoácidos. Esses aminoácidos vão entrar nas tuas células, para aí então a tua célula que está lá fazendo a síntese de proteína pegar, opa, aminoácido, vem esse aminoácido aqui, vão produzir essa proteína, tal. Poxa, os aminoácidos que entraram por difusão facilitada dentro da tua célula, dentro da minha. Isso é emocionante. Ou, pessoa, tô cansado, tem que produzir ATP. Aí tu vai lá assim, aí tu come pão, come esses alimentos ricos em açúcar, né? O que vai acontecer? Você digere, vai sobrar na tua corrente sanguínea a glicose. Essa glicose tem que entrar na tua célula para que você faça a respiração celular. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Lembra? Temos uma aula também só sobre isso. Tá aqui, gente. Entra isso por difusão facilitada. E olha só, assim como a difusão simples, a facilitada também vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração. Então, professor, agora só para deixar tudo bem claro, a diferença entre a difusão simples e a facilitada é que a simples se dá pela bicamada de fosfolipídio e a facilitada se dá por proteínas integrais de membranas permeases. Sim, fácil, tranquilo, o resto é igual, ok? Beleza?
Tranquilo, gente. Agora, o que vai acontecer aqui? Você já sabe tudo sobre difusão simples, tudo sobre difusão facilitada, os principais exemplos aí. Agora eu vou apagar e vou falar para vocês sobre a osmose. Mas antes de apagar, eu vou fazer aqui nesse cantinho que eu vou apagar só isso aqui, tá? Para fazer um pequeno gráfico aqui para vocês. Olha só que maravilha. Te liga aí, segura. Tá? É muito importante que você saiba, olha só. Se eu traçar um gráfico assim, te liga, tá? Se eu traçar um gráfico assim e colocar que aqui no eixo X tem a quantidade de substância. Já vou falar para vocês, fica tranquilo, vai copiando que eu vou explicar. E aqui no eixo Y, a velocidade. Ok? Bom, existem dois tipos de transportes que a gente estudou até agora. Então, olha só, vamos falar de laranja aqui. Na difusão simples, quanto maior for a quantidade de substância que tem num lado, maior vai ser a velocidade que elas vão conseguir passar para o outro lado da membrana. Você imagina, olha que lógica. Quanto mais, sei lá, O2 eu tenho aqui, mais rapidamente eles vão passando. Vai acontecer mais rápido, porque tem muito, então eles vão passando. Tranquilo. Como eles passam livremente, é uma difusão simples, eles passam livremente pela bicamada de fosfolipídio, eles vão passar. Isso aqui, gente, grava aí, é a difusão simples. Aí tu vai falar para mim, professor, tá, mas por que você está falando isso aí, que sem graça? É muito fácil. Não, é que não é assim. Na difusão facilitada, lembra lá que eu disse para ti, isso aqui acontece por proteínas, por permease. Então existe um número limite de proteínas. Portanto, quanto maior for a quantidade, mais rápida a reação até um certo limite. Porque aqui chegou a saturação. Todas essas proteínas aqui estão sendo usadas, todas. Então é como se fosse uma filinha. Quando uma usa, opa, agora vou eu. E outro está atrás esperando, porque estão todas saturadas. Então nesse caso aqui, nós temos a difusão facilitada. Então, retomando. Na difusão simples, quanto maior a concentração no meio hipertônico, mais rápido elas vão passar para cá. Já na difusão facilitada, não. Na difusão facilitada tem um aumento quando chega num ponto de saturação que todas as proteínas estão sendo ocupadas, simplesmente ela estabiliza e continua, né, numa velocidade limite. Porque tem uma coisa simples ali que para entender que não tem mais proteína. É que assim, você tem 10 portas, tá? 10 portas. E tem algumas pessoas entrando, entra uma, entra outra. Só que agora imagina que tem 1 milhão de pessoas para entrar por 10 portas. Não adianta, eles podem apertar, podem fazer tudo, que as 10 portas continuarão lá. Então o que vai acontecer? Vai ter que formar fila. A velocidade vai continuar constante. Isso na difusão facilitada. É só uma diferença aí para você te ligar que isso pode ser cobrado em algum vestibular, aí você tem que saber de tudo, ok?